Olha, o pai já pegou geral na vida, mas agora eu tô a fim de dar uma aquietada. Quantas vezes você já ouviu alguém falando desse jeito numa roda de conversa? Pois é, a coisa de ter múltiplos parceiros ao longo da vida é algo que muita gente se vangloria. Agora, você sabe a história disso? Porque ao longo da vida nós entramos em contato com uma série de pessoas que eram verdadeiros sedutores. E a história delas, Casanova, Don Giovanni, Marilyn Monroe, a lista é imensa. Agora, vamos olhar um pouquinho sobre alguns momentos da história que construíram esse comportamento social. E a pergunta, será que ele é saudável? Vamos ver. Um homem antigo, e por antigo leia-se bem antigo, da era da formação dos clãs e tribos em alguns casos, via a multiplicidade de parceiros e parceiras como uma forma de garantir uma prole extensa. Vale lembrar a promessa que Abraão recebeu que sua prole seria inumerável como as pedras. Válido lembrar também que muitas culturas viam no processo de maternidade no corpo feminino um elemento sagrado, quase mágico, que podia gerar vida. Para isso, podemos olhar, por exemplo, para Vênus de Willendorf, que salientava os componentes maternos e geradores de vida, como seios e quadris largos. Se a gente olhar para o povo hebreu, um povo basicamente composto por pastores em sua origem, ter muitos filhos era uma forma de ter muita mão de obra à disposição, além de passar para frente as tradições familiares e a memória dos patriarcas dessas famílias. Não era à toa que a poligamia era permitida nessa época em termos religiosos, em termos como vistos, por exemplo, no Antigo Testamento Bíblico. O que acontece quando você começa a ter consciência da história? Você gera atração sobre certos elementos de caráter, de personalidades e personagens dessa história. Os líderes de clãs passam a ser admirados por suas habilidades de conciliação e conquista. E olha essa palavra aqui já aparecendo num contexto militar. A atenção é um dos elementos principais para a construção de atração. Logo, quem gera destaque ganha mais atenção. E quem ganha mais atenção, dependendo dos feitos, gera mais atração. Não é à toa que Júlio César era casado com Calpurnia, mas tinha um caso com Servília, da mesma família de Brutus. Pessoas em posições de destaque eram muito desejadas, e aqui entramos em outro ponto de evolução do conceito de ter múltiplos parceiros. Da mesma maneira que muitas conquistas acontecem no governo, muitas conquistas devem acontecer na vida amorosa, segundo essa mentalidade. Com a evolução do conceito de vida privada, cada pessoa passa a ter uma história pessoal, onde começa a se olhar ali para as conquistas individuais na vida como um todo. Além disso, esse grande líder passa a não tolerar ser contrariado. Ele tende a se tornar um reizinho ou um mini-deus que pretende realizar todas as suas fantasias. Não à toa, grande parte dos líderes nesse estágio terminam de uma forma ou de outra se denominando divinos ou quase isso. Esse deusinho é sempre tirânico e não pode ser contrariado. Acontece uma espécie de regressão infantil. A história nos apresenta muitos faraós divinos. O próprio Otaviano Augusto, sobrinho de César e o primeiro imperador romano, atribui a si mesmo esse adjetivo de Augustus, uma divindade entre os homens. Henrique VIII, entre tantos outros exemplos, também. Imperadores que conseguem furar essa bolha terminam sendo glorificados pela história como filósofos. É o caso de Marcos Aurelius, imperador filósofo e um dos considerados grandes imperadores da história de Roma. Então, o que a gente aprende com isso? Que com as conquistas no campo militar quanto no campo amoroso, esse homem sente que é plenamente aceito, amado pela sociedade, até porque nessa posição, se alguém discorda disso, tem altas chances de ser morto. Isso gera uma espécie de ego inflado e autoestima muito acima da média. Qual é o medo de toda pessoa que detém muito controle e muito poder? Pois é, perder esse controle e perder esse poder. O campo político é o medo da rebelião, da traição, do motim. É o medo de ser envenenado num baile da corte, é o medo da rebelião do exército, que de fato aconteceu durante alguns períodos do Império Romano, que quem colocava e depunha o imperador era basicamente a guarda pretoriana, a guarda que ficava ali na capital de Roma. E no campo amoroso? Qual é o medo? O medo é ser traído, ser chifrado, ser corno mesmo. E nos lembra o caso de Shahryar, Sherazade e as Mil e Uma Noites. Na história, o sultão Shahryar é um monarca poderoso. Tem um irmão, Shahzaman. Shahzaman, antes de partir para visitar Shahryar, descobre que foi traído. Executa a esposa e o amante e parte para as terras do irmão. Lá, ele estava abatido, meio aéreo, que faz com que Shahryar se preocupe com ele. Shahzaman, porém, descobre que o irmão também é traído. Na sua ausência, as damas de companhia da esposa entram e metade delas são homens disfarçados. A sultana mandava chamar Massoud, seu amante, juntos faziam constantes orgias no palácio. Ao contar isso para o irmão Shahryar, primeiro, ele desconfia que isso seja mentira. Ao comprovar que o irmão estava sim falando a verdade, manda executar a esposa e o amante. Resumidamente,
Muito por cima da história, ali começa o plano de Shahryar. Ele se casaria com uma nova esposa todos os dias e à noite ela seria executada. Isso ocorre até que a filha do grão-vizir, Sherazade, se oferece para ser esposa de Shahryar. Na noite de núpcias, ela começa a contar histórias para entreter o marido e carrasco. Ele passa a noite ouvindo a história e não a mata para poder ouvir o restante no dia seguinte. As histórias tomam um rumo rocambolesco, uma história dentro de outra história dentro de outra história, e nesse ponto, em ter que contar histórias para poder sobreviver e não morrer, depois de 3 anos, Shahryar diz que não executará mais Sherazade. Ela lhe garante que não há motivo para ela traí-lo, e no final, uma frase das 1001 Noites ecoa nos ouvidos de todo homem que se acha especial, que se acha Deus. Maridos existem para serem traídos. Isso é como uma tortura constante para esses homens que se julgam todos poderosos. No fim das contas, as 1001 Noites nos mostra que apenas uma conexão, além do óbvio, além daquilo que nos atrai imediatamente no outro, pode de fato nos fazer construir um relacionamento de fato sólido. Mas não são apenas os homens que sofrem desse mal, não. A mulherada também. Não esqueci de vocês, a tradição nos conta a história de certa mulher chamada Maria, proveniente do Egito. Aos 12 anos ela foi para Alexandria e começou a viver uma vida de pegação desenfreada. Alguns escritos dizem que foi prostituta, mas ela sempre negou isso e sempre se sentia ofendida se alguém quisesse lhe pagar pelos seus serviços. Com 29 anos de idade, ela fez uma antiperegrinação para Jerusalém, onde troca suas passagens de navio por favores sexuais. Sua ideia era conseguir ainda mais parceiros sexuais na viagem. A vida de Maria muda depois que ela tem uma experiência mística na porta da Igreja do Santo Sepulcro. Ela então se retira para o deserto e passa a viver como monja penitente. Até aqui, se a gente parar para pensar como se deu a evolução da figura do sedutor, Shahryar era um sultão poderoso, Maria do Egito saiu da sua terra numa antiperegrinação, César foi um dos grandes conquistadores da história, com campanhas de expansão do império, logo começamos a perceber outro ponto importante que se destaca na história da atração e da sedução, que é a vida aventuresca. O aventureiro simplesmente tem muita história para contar. Ele já fez muita coisa, foi muitas pessoas diferentes, atravessou perigos inimagináveis e hoje está aqui, lapidado e pronto. A possibilidade de capturar esse cidadão do mundo e tê-lo para si ativa muito o nosso eros, aquele amor mais carnal que deseja para mim o que eu não tenho e que nesse caso o outro tem, que é uma vida com muitas histórias. É como se ao conquistar tudo aquilo que ele viveu, de alguma maneira suas histórias me pertencessem. Uma das 4 grandes tragédias de Shakespeare nos mostra Otelo, o mouro a serviço militar de Veneza, e realizou diversas missões em nome do reinado veneziano a serviço do seu rei, no caso o Doge de Veneza. Otelo é convidado de honra em festas no palácio do Doge, nas casas da alta sociedade veneziana, e todos param para ouvir suas histórias. A questão é que os venezianos da alta corte veem Otelo mais como uma espécie de atração de circo, além de dependerem de suas capacidades de liderança militar. Eles estão ao mesmo tempo extasiados e ressentidos por depender de um mouro, um homem negro, para liderar suas expedições contra os turcos. Porém, conforme os saraus acontecem, a filha do senador Brabâncio, Desdémona, a cada dia fica mais e mais apaixonada pelas narrativas de Otelo. E ela termina por se casar com ele em segredo, o que gera muito ressentimento no pai. Ele a enfeitiçou com a magia moura, dizia Brabâncio. E ela, nesse processo, rejeita um fidalgo veneziano chamado Rodrigo. O Doge intervém. Eles precisam da capacidade militar de Otelo. Brabâncio é obrigado a engolir o casamento da filha com o Mouro. Novamente aqui nós vemos um homem poderoso sendo conduzido à loucura e aos ciúmes por seu alferes, Iago. Mas não vamos nos delongar ainda mais nessa história. O vídeo já está longo o suficiente para falar a verdade. Percebem? A narrativa, as histórias vividas por Otelo por si foram o que fizeram Desdémona se apaixonar por ele. A questão é, Otelo adoraria ter sido feliz e fiel à sua esposa? Ele foi tragicamente influenciado e enlouquecido pela manipulação de Iago. Porém, o mito do aventureiro emocionante versus o nobre chato e emocionado que era Rodrigo destoa muito em termos de admiração e de valor percebido. Não interessa o berço que você tenha nascido. Agora, no final dessa aula, você deve estar me falando: ah, Vinícius, então é isso, houve uma queda geral na qualidade das pessoas e hoje tá todo mundo querendo ser um superstar e ninguém mais valoriza um homem e uma mulher que foquem mais em virtudes do que em emoções. Tá parcialmente certo, exceto que virtudes levam tempo e esforço para serem construídas. E você precisará passar por grandes momentos. Você precisará passar por grandes momentos da maior tortura para as pessoas desse início do século XXI, o tédio.
Já as aventuras testam um limite sim, mas depois de um tempo você vai algarear mais e mais emoção, o que vai fazer com que seu sistema de dopamina fique mais e mais desregulado por tantos estímulos, o que pode te levar à depressão. Por isso, vamos terminar essa aula com um comparativo de duas figuras históricas que viveram de maneiras bem diferentes e se relacionaram de maneira bem diferente com as pessoas. De um lado, nós temos Giacomo Casanova, político, escritor, jogador e aventureiro. Casanova viveu no século XVIII e escreveu sua biografia em uma série de volumes contando as suas aventuras. Ele afirma ter se relacionado sexualmente com 122 mulheres, entre elas mulheres casadas, esposas de nobres e mulheres proeminentes das cortes que passou. Do outro lado, nós temos Carlos I, o último imperador austro-húngaro. Irmão de Carlos, o arquiduque Francisco Ferdinando, sim, aquele que vocês estudaram na escola, que foi assassinado em Sarajevo e cujo assassinato foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, Carlos assumiu o trono sem esperar ter que se tornar um imperador. Logo, Carlos, casado com Zita, reinou durante a Primeira Guerra. Tentou com todas as forças terminar com a guerra de maneira bastante pacífica. Perdeu a guerra e foi exilado na Ilha da Madeira, em Portugal. Carlos e Zita tentam a todo custo reunir sua família que ficara na Áustria, estando exilados e sem fonte de renda. Sim, eles perderam tudo com o fim da guerra e o término da monarquia. Após muita luta, Zita se ausenta da Ilha da Madeira e consegue trazer os filhos para morarem com eles. Passam penúria na Ilha da Madeira, sem dinheiro para café ou para carne que Zita precisava comer porque ela esperava um bebê. Carlos viria a falecer de pneumonia mais tarde, mas em paz, tendo sua família reunida ao redor dele. Fora um marido muito bom e muito amado por todos. Carlos faleceria em abril de 1922. Zita guardaria seu luto até o fim de seus dias, quando faleceu em 1989. O casal havia conseguido, apesar da desgraça da guerra, se manter focado na busca das virtudes da alma. E Casanova? Qual foi o fim de Casanova? Dizem as pessoas e as lendas que o conheceram que ele terminou sua vida idoso, azedo, ranzinza, mal-humorado, namorando uma menina que tinha idade para ser sua neta. Como vimos, terminamos por ter dois modelos de relacionamento e formas de ver a vida e as conexões muito diferentes. Isso nos levou hoje a termos duas formas de se relacionar bastante diferentes, com seus problemas próprios e desafios próprios, que são o sexo pornográfico e o senso de alienação que vivemos nas nossas interações. Inclusive eu estou pensando em fazer uma aula sobre esse tema, inclusive eu acho que eu vou fazer uma live no meu perfil da Rede Vizinha sobre isso, fiquem ligados. É isso, eu espero que a gente tenha conseguido passar por essa evolução do conceito. Se você gostou do vídeo, deixa um like para fortalecer o trabalho, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Fico por aqui, até o próximo vídeo, um abraço.